Amém, igreja. Mais uma vez a paz do Senhor. A palavra inicial desta noite está registrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contenda de homens, corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Glória a Deus. Até aqui a igreja pode tomar assento. Aqui o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele fala que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Se alguém não concorda com a doutrina de Cristo, não se adequa a ela, a palavra de Deus está falando que ele é soberbo. Da soberba procede orgulho, procede tudo que não é bom. É a pessoa que acha que sabe mais do que Deus. Falta humildade, falta reverência. Então, igreja, a doutrina ela tem que ser segundo a piedade, segundo as coisas de Deus. Então, aquela pessoa que ela não concorda, olha, ele fala aqui que não concorda. Tem pessoas que você fala com ela fala assim, mas eu não concordo. Mas quando você está falando o que está na base da palavra, você está falando da palavra, e a pessoa diz declaradamente, eu não concordo, ela não está concordando com o que Deus está falando, porque está na palavra. Tem pessoas que não concordam. Um exemplo, um só. Muita gente na internet, a gente vê debater, discutir, mas o dízimo é coisa da lei, não precisa dar mais. E se a pessoa ela vê o outro dando dízimo, ela fala assim, eu não concordo. Só que no Novo Testamento, Jesus fala em Mateus 23, que é para fazer essas coisas sem omitir aquela, e ele está falando do dízimo. Então, tem pessoas que ela cria a própria doutrina, ela não concorda com o que está na palavra. Mas o que a palavra está dizendo? Aqueles que não concordam é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Está vendo que essas pessoas gostam de discutir o que elas não concordam? Quem não concorda é porque não se submete, porque não quer se colocar debaixo daquilo que Deus está falando. Então é bem claro aqui, delira acerca de questões e contendas de palavras. São pessoas que gostam de debater. Mas a gente vê, irmãos, em pessoa que gosta de debater muito, que ela gosta de se justificar. A pessoa que ela gosta de justificar porque ela não quer fazer alguma coisa. Ela não quer tomar aquele posicionamento e obedecer. Então ela discute. Ela arruma justificativas. E como eu já disse em cultos passados aqui,
Uma pessoa que muito se justifica, ela não precisa de um justificador, porque ela mesma está se justificando. Mas o crente convertido, arrependido, convertido a Cristo, convertido a Deus, convertido à palavra, ele entende que o justificador dele é como a palavra diz que é Cristo, o justo e justificador. Então ele não precisa ficar se justificando, ele é obediente. Geralmente os que são obedientes, eles fazem e ficam quietos. Eles cumprem aquilo que Deus fala e não precisa ficar se justificando. Então, fazer e ficar de boca fechada muitas vezes é melhor do que ficar a pessoa se justificando. A pessoa, quando ela se justifica demais, você pode ver que ela não se submete a Deus, ou ela não quer se submeter a Deus. O verdadeiro cristão, ele prefere o silêncio e a obediência. Ele dizima quietinho, ele faz a parte dele, ele frequenta o culto dele quietinho, claro que falando a palavra de Deus, participando, mas o que eu estou querendo dizer é uma questão de posicionamento. Ele cumpre a sua parte em silêncio, mas ele mais faz do que fala. Ele é um cristão que, como diz lá em Tiago, ele põe em prática. É aquele que põe em prática. No silêncio dele, ele vai rompendo, ele vai vencendo, na quietude dele. E a palavra de Deus, ela diz claramente: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A pessoa, ela vai no Espírito do Senhor, ela vai vencendo barreiras, ela vai vencendo muralhas, na quietude dela, na fidelidade dela a Deus, ela vai vencendo principados e potestades. Ela vence com a graça e o poder de Jesus Cristo, do nome dele. Então, a pessoa que ela não concorda, ela é soberba, nada sabe, ela delira acerca de questões de palavras e contenda, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas. Quando se discute muitas coisas de Deus, a pessoa vira naquela discussão, muitos falam naquela discussão. O apóstolo Paulo fala que é mais fácil perverter uma alma do que você influenciar aquela alma para a salvação, quando fica muito se discutindo muitas coisas. Versículo 5: contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Olha, irmãos, privados da verdade. Cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer que muita gente cuida que as coisas de Deus é uma forma de lucro, fonte de lucro. Ele fala que grande fonte de lucro são as coisas de Deus com o contentamento. O lucro do cristão verdadeiro é o contentamento, é a paz do coração. Não é o ganho financeiro, mas é a paz que ele tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Verdade, irmãos. Tudo que nós temos aqui é Deus que está nos emprestando. A escritura da casa é um título que Ele nos concedeu. É claro que houve o nosso trabalho, houve a nossa luta, mas Ele deu a graça e a inteligência. E deu a força para trabalhar. E deu sabedoria para negociar e fazer. Então, mas é dele. Na verdade é tudo dele. Ninguém leva quando partir deste mundo aqui, ninguém leva casa, ninguém leva carro, ninguém leva caderneta de poupança, ninguém leva nada. A única coisa que nós podemos levar é a nossa alma em Cristo Jesus salva para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Isto é o melhor, porque a nossa alma é eterna. Versículo 8, ele vai instruindo Timóteo: tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O sustento, irmãos, ele inclui tudo, é claro, é o meio de se locomover, o sustento para a nossa alimentação, o dia a dia, nos vestir, podemos considerar não só a roupa, mas também um teto sobre a nossa cabeça. Tendo tudo isso, estejamos contentes. Versículo 9. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço.
Aqui a cobiça, o perigo da cobiça. E em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Irmãos, muitos têm se perdido na teologia da prosperidade. Não que Deus não seja um Deus que prospera. Deus prospera e Ele quer prosperar os dele. Mas os dele têm que vigiar para não cair na tentação da cobiça. Porque diz aqui, muitos homens caíram na ruína e na perdição. Submergiram. É bom a gente ser próspero? Sim, a prosperidade é de Deus. E eu creio que Deus, Ele prospera, Ele abençoa quando nós buscamos o reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque as demais coisas Ele prometeu acrescentar na nossa vida. Glória a Deus. Hein? Glória a Deus. O versículo 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Misericórdia. Aqui, irmãos, muitos erram em falar esse versículo. Eles dizem assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro é um meio de troca, é um papel de troca. Se uma pessoa tem uma necessidade, o outro pode suprir a necessidade, se faz uma troca. Um ajuda no outro. Um tem algo, o outro tem outro. Quando não existia a moeda, dinheiro, nós sabemos pela história, na escola a gente aprende, que se faziam trocas. Né? A pessoa tinha lá o trigo, o outro tinha o leite, eles trocavam. Fazia-se uma troca. O que faltava para um, o outro ia lá e completava e vice-versa. Depois veio o dinheiro para dar um pouco mais de equilíbrio nisso. E então, o dinheiro, ele não é mau. Ele é uma matéria inanimada. Ele é uma matéria inanimada. Ele é um papel de troca. Porém, a palavra de Deus diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outro culto passado que nós falamos do amor. A quem deve ser direcionado o nosso amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa deve ser a direção do nosso amor. Amor a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E o amor ao próximo. O amor ao próximo, principalmente, irmãos, é querer ver a alma salva. Às vezes não adianta você querer ajudar uma pessoa também, o próximo, se o próximo não quer ser ajudado. Dependendo da forma que você for ajudar o próximo, que ele não quer ser ajudado, ele se atrapalha mais do que ajuda. Porque aquilo que você dá para ele converte em malefício para ele mesmo. Mas quando uma pessoa ela é sincera e quer a salvação em Cristo Jesus, ela tem um coração aberto para tudo aquilo que Deus quer trazer para ela através da tua vida. Ela é receptiva. Então nós devemos amar principalmente o próximo, no sentido de querer a salvação da sua alma, porque essa aqui passa. Como foi lido outro dia aqui no Salmo de número 90, a vida nossa é de 70 a 80 anos. E o salmista no Salmo 90, que é Moisés, ele fala: o que passar disso é canseiro e enfado. Então nós devemos amar principalmente aquela alma para a salvação eterna. Para a salvação eterna. Então o problema é o amor que a pessoa direciona ao dinheiro. É o valor que a pessoa dá no dinheiro. Um valor exagerado ao dinheiro. Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Misericórdia. A própria pessoa se atormentou com muitas dores. Tem pessoas que na ânsia de enriquecer, ela se esquece de Deus e foca somente no ganho. Mas ela não consegue lidar com todos os problemas que o dinheiro traz e ela acaba se desapontando. Por isso a pessoa tem que ter o tempo para Deus. O tempo de Deus não pode ser roubado
para poder granjear as coisas deste mundo. O tempo de Deus é de Deus, pertence a Ele. Mas glória a Deus que a igreja tem sido fiel nessa busca. Aleluia. Versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Olha, irmãos, paciência e mansidão são os frutos do Espírito na vida do crente. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glória a Deus. Aqui ele instrui Timóteo a combater o bom combate da fé. O combate da fé é considerado bom combate, ou seja, um combate que vale a pena você combater. Tem muitas coisas nessa vida aqui que às vezes não compensa a gente investir, e a gente sabe que não vai dar em nada. Mas quando se fala de fé, se tem uma garantia que vale a pena combater esse bom combate. Vale a pena empenhar nesse combate. É um combate que dá resultado. Porque Jesus ele diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E no nome dele nós também vencemos. Glória a Deus. Vale a pena combater o bom combate. Versículo 2. E aqui diz assim, ó, toma posse da vida eterna. Irmãos, nós vemos aí muito afora, muitas pregações, não que seja errado, como eu disse, eu creio também na prosperidade de Deus, mas muita gente toma posse da chave do carro, toma posse da casa, mas aqui a palavra de Deus está falando, se tem alguma coisa que nós temos que tomar posse, é da vida eterna, que é a maior riqueza, o maior tesouro, é a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Com ela, toda a riqueza celestial vem com ela. Riqueza que não se acaba, riqueza que não se corrompe. Toma posse, igreja, da vida eterna, para o qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Igreja, a igreja tem sido chamada para dar um bom testemunho, tomando posse da vida eterna. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa palavra que eu deixo para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.